Começa agora. A informação como instrumento de cidadania do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição do dia 24 de agosto, você vai conferir como foram julgadas as contas da Câmara e da Prefeitura de Juruena. Os balanços dos poderes executivos de Santo Afonso e Salto do Céu também foram apreciados. E ainda, qual recomendação o gestor de Porto dos Gaúchos vai ter de cumprir? É o TC Notícias desta quarta-feira que está no ar. Olá, tudo bem? Prefeita de Porto dos Gaúchos vai ter de readequar os gastos do município para regularizar o balanço anual. A Prefeitura de Porto dos Gaúchos, durante o exercício da prefeita Carmen Lima Duarte, gastou pouco mais de R$700 mil a mais do que podia. Isso porque a gestão gastou R$12.300.000, mas arrecadou R$11.600.000. No entanto, como esse erro não aconteceu nos últimos meses do mandato, o tribunal não reprovou as contas, pois destacou que isso ainda pode ser corrigido. Se fosse o último ano de mandato, a gestora estaria incorrendo num crime de gestão fiscal. Além disso, o Pleno também levou em consideração que, no contexto, o balanço anual do Poder Executivo apresentou pontos positivos. A Prefeitura Municipal de Porto dos Gaúchos alcançou um resultado extremamente positivo nos indicadores de políticas públicas de educação. E eu verifico outros resultados também positivos. Com esse posicionamento, que foi ao encontro do voto do conselheiro relator Valdir Teis, as contas receberam parecer prévio favorável à aprovação, mas com recomendação à Câmara do município. Que acompanhe com mais rigor a execução orçamentária, de forma a evitar o endividamento do município em razão do déficit financeiro apurado. Alerta ao relator das contas de 2011 para que fizesse, através do acompanhamento simultâneo, com o maior rigor possível, a observação e, inclusive, a pesquisa para saber a quantas andam a execução orçamentária deste ano. Contas da Prefeitura de Salto do Céu receberam parecer prévio favorável à aprovação. Já as contas da Prefeitura de Santo Afonso foram reprovadas. Entenda melhor sobre esses processos agora. No balanço de 2010 da Prefeitura de Salto do Céu, período administrado pelo prefeito Oswaldo Katsu Minakami, foi possível identificar o respeito às determinações constitucionais, como, por exemplo, o repasse ao Poder Legislativo, que no exercício chegou a R$428 mil, montante que representa 6,92% da receita base do município e está de acordo com o que determina a legislação. Constatações que fizeram com que o relator do processo, o auditor substituto de conselheiro Luiz Henrique Lima, emitisse parecer prévio favorável à aprovação do balanço, mas com a determinação de que os índices de políticas públicas em saúde e em educação sejam aprimorados no próximo ano. Na mesma sessão, o auditor substituto de conselheiro Luiz Henrique Lima também relatou as contas da Prefeitura de Santo Afonso, município que fica a 1.172 quilômetros de Cuiabá. Esse processo foi apreciado como improcedente pelo Pleno. Isso porque o prefeito Silvio Souto Felisbino, que em 2010 esteve à frente do Poder Executivo Municipal, ainda foi multado em R$9 mil, valor que deve ser pago com recursos próprios. Atenção, gestores da região de Sinop. O ciclo de capacitação Gestão Eficaz do Tribunal de Contas de Mato Grosso vai ser realizado na cidade nesta semana. O ciclo de capacitação vai ser realizado nesta quinta e sexta-feira, dias 25 e 26 de agosto, no Senai da cidade de Sinop, a partir das 8 horas da manhã. Ainda na quinta-feira, o Tribunal de Contas também vai realizar o projeto Consciência Cidadã a partir das 7 horas da noite, só que dessa vez na Câmara de Vereadores. Por isso, você que é gestor público ou cidadão interessado em participar do controle social do seu município, não pode perder essa oportunidade.
Parecer prévio favorável. Assim foram julgadas as contas da Prefeitura de Juruena. A reportagem é da jornalista Angelina Micheleto. Os auditores da terceira relatoria, cujo titular é o conselheiro Alencar Soares, identificaram que o Poder Executivo de Juruena apresentou em 2010 uma receita de 15 milhões de reais, sendo que desse total, a Prefeitura gastou 14 milhões e 600 mil, o que gerou um superávit de 782 mil reais. O TCE ainda identificou que o prefeito de Juruena, Bernardinho Grosseta, gastou com o pessoal do município cerca de 6 milhões de reais, o que correspondeu a 44,96% da receita corrente líquida e que está de acordo com o máximo estabelecido por lei. A Prefeitura de Juruena também cumpriu com os índices legais e constitucionais. Em educação, por exemplo, dos 25% estabelecido como mínimo para aplicação dos recursos públicos, o Executivo investiu 31,08%. Que a gestão cumpriu com os índices constitucionais na aplicação dos recursos para educação e saúde, atendendo-se os limites de gasto pessoal, bem como os valores repassados ao Legislativo. Os resultados de avaliação das políticas públicas demonstram que o município de Juruena apresentou na educação um desempenho melhor que a média da rede municipal brasileira em 8 dos índices avaliados. E na saúde o desempenho foi melhor que a média nacional em 6 indicadores, o que representa 61% dos indicadores analisados. Dados que contribuíram para a emissão de parecer prévio favorável à aprovação do balanço de 2010 da Prefeitura de Juruena. Nesta semana, os conselheiros também julgaram as contas da Câmara de Vereadores de Juruena. Esse processo foi considerado irregular e o presidente Bartolomeu Souza Castelhano foi multado em R$ 750. A íntegra desse processo você confere no portal do TCE. Conselheiros determinam incidente de inconstitucionalidade no julgamento das contas das câmaras de vereadores de Mirassol do Oeste e Indiavaí. Isso porque as câmaras de vereadores dos dois municípios estavam seguindo leis municipais que determinavam que o valor do subsídio dos presidentes das casas de leis fosse superior ao determinado na Constituição Federal. Para que você entenda, o inciso 6º do artigo 29 da Constituição Federal determina, conforme o número de habitantes de cada município, o percentual máximo que os responsáveis pelas câmaras de vereadores podem receber como salário, tendo como referência o subsídio dos deputados estaduais. E a infração a esse dispositivo constitucional por parte dos gestores das duas casas de leis fez com que o relator dos processos, conselheiro Antônio Joaquim, determinasse os incidentes de inconstitucionalidade. Com a consequente determinação de sua redução ao limite estabelecido pela Constituição Federal, devendo essa decisão com fundamento no princípio da razoabilidade e da segurança jurídica, gerar os respectivos efeitos jurídicos a partir do início de 2010. Depois dessa análise, os conselheiros também apreciaram os balanços anuais das câmaras de vereadores, que foram julgados regulares. No entanto, no caso do presidente Juarez Pereira Leite, que em 2010 respondeu pelo Legislativo de Mirassol do Oeste, o Pleno determinou a devolução de R$ 26 mil referentes aos salários recebidos a maior e o pagamento de multa de R$ 792. Já o presidente Gilberto de Souza Brauno, responsável pela Câmara de Indiavaí, recebeu a determinação de devolver aos cofres públicos o total de R$ 974, além de ter que cumprir com rigor a legislação e os princípios que regem a administração pública e não mais repetir as falhas já apontadas, sob pena das próximas contas serem julgadas irregulares. Nós ficamos por aqui. Todos os processos julgados na sessão plenária desta quarta-feira já estão disponíveis no portal tce.mt.gov.br no link Pauta de Julgamento. Acesse e confira. Nos vemos amanhã neste mesmo horário. Até lá!